Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, iniciamos hoje o tratamento do nosso último tema aí de direito processual civil do curso de vocês, né? Já que vocês estão no último semestre. Nós vamos falar sobre a ação civil pública, né? Vamos tentar nessa aula de hoje, na próxima, dar um panorama geral a respeito do sistema processual de defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Bem, eu acredito que vocês já tenham estudado alguma coisa de ação civil pública quando tiveram a disciplina de direito ambiental, né? Normalmente, o professor de direito ambiental, ele, ao comentar a respeito da defesa do meio ambiente em juízo, acaba tecendo algumas considerações acerca da ação civil pública, que é o principal instrumento de defesa em juízo do meio ambiente como direito, interesse difuso que constitui. Mas agora vamos tentar ampliar um pouquinho o leque e falar da aplicação da lei da ação civil pública também à defesa de outros interesses que não apenas o meio ambiente, embora a gente vá falar aí, vai esbarrar em algumas questões ligadas ao direito ambiental, até nos exemplos, enfim. Bem, o que é primeiro importante destacar a respeito da ação civil pública? A ação civil pública foi criada, foi inserida no nosso ordenamento jurídico através da Lei 7.347 de 1985. Essa lei ela foi criada por uma comissão de juristas, de processualistas, extremamente competente, né? Processualistas de renome trabalharam na construção do projeto de lei que veio a se tornar a Lei 7347 de 95. Nós podemos citar entre esses processualistas Herman Benjamin, hoje ministro do STJ, Ada Pellegrini Grinover, professora de Direito Processual Civil da Universidade de São Paulo, da USP, Rodolfo de Camargo Mancuso, também professor da PUC, enfim, uma comissão de juristas aí reconhecidos, notáveis, foram escalados para conceber a lei da ação civil pública. E por que se precisou criar uma lei que garantisse a proteção processual dos direitos chamados difusos, coletivos e, posteriormente, individuais homogêneos? Porque o sistema do CPC de 73, vigente ali durante quase toda a década de 70 e principalmente no curso da década de 80, quando houve a reunião desses processualistas para a concepção da lei da ação civil pública, não continha, dentre os seus dispositivos, a previsão de qualquer instrumento que fosse capaz de propiciar uma defesa concreta, efetiva, de interesses difusos coletivos, interesses transindividuais. O sistema do CPC de 73, assim como foi o do CPC de 39, que o antecedeu, e o CPC de 2015, que o sucedeu, foi arquitetado apenas com o objetivo de assegurar instrumentos de proteção individuais às partes litigantes. Ou seja, o processo do CPC é o processo individual, em que a pessoa
busca o Poder Judiciário para obter um provimento jurisdicional que garanta a efetividade de algum direito particular que ela julgue possuir, algum direito individual que ela entenda possuir. Mesmo quando duas pessoas se reúnem em litisconsórcio para litigar contra outra ou outras, ambas buscam o Poder Judiciário para que seja atendido, para que seja obtida uma resposta a uma pretensão de caráter individual que satisfaça os seus próprios interesses. Só que, vocês sabem, existem interesses jurídicos que, ao mesmo tempo, são comuns a todas as pessoas que vivem em sociedade, porém não pertencem particularmente a ninguém. Ao mesmo tempo em que todos querem, por exemplo, a proteção do meio ambiente, ninguém pode se dizer dono do meio ambiente. É um interesse que é, ao mesmo tempo, comum e não pertencente a ninguém em especial. Não houvesse a lei da ação civil pública, se a lei da ação civil pública não tivesse sido concebida e posteriormente discutida e promulgada pelo presidente Sarney na época, interesses como o meio ambiente não encontrariam um instrumento processual que lhes garantisse proteção na hipótese de serem lesados pela conduta de terceiros ou de alguém, pessoa física ou jurídica em especial. E por que o meio ambiente, por exemplo, sem a lei da ação civil pública, não teria um instrumento efetivo de proteção judicial? Porque certamente o indivíduo incomodado com o desmatamento irregular de uma determinada região, se esse indivíduo ajuizasse uma ação individual visando a condenação do infrator a recuperar a área ambiental degradada, essa ação não seria julgada pelo mérito, pelo juiz responsável pelo seu processamento. E por que o juiz não poderia conhecer pelo mérito a pretensão de condenação do infrator ao meio ambiente a proceder à reparação da área degradada? Porque o juiz esbarraria na falta do preenchimento de uma das condições da ação pelo autor. Vocês sabem que, para mover uma ação, é preciso que a parte autora demonstre legitimidade e interesse. No que diz respeito especificamente à legitimidade, vocês sabem que a lei como regra, a lei processual, apenas autoriza que alguém venha a juízo postular em nome próprio direito que lhe pertença. Apenas excepcionalmente, quando a lei expressamente autorizar, é que será possível alguém ingressar com uma ação em nome próprio, visando proteger direito alheio. Um exemplo disso, dessa legitimidade extraordinária, ocorre
nas ações movidas por um dos condôminos de uma coisa determinada, de um imóvel determinado, contra alguém que tenha invadido o bem. Por exemplo, eu e meu irmão somos donos de uma casa, cada um tem uma fração ideal correspondente à metade do todo, e essa casa é invadida por um terceiro, né? Eu posso ajuizar uma ação contra o terceiro, uma ação de reintegração de posse, por exemplo, desacompanhado do meu irmão. Eu posso, como condômino, ajuizar individualmente uma ação contra esse invasor, apenas porque o artigo 1314 do Código Civil permite que o condômino, individualmente, ajuize ações visando proteger a posse e a propriedade do todo. Não fosse isso, para ajuizar essa ação, eu teria que convencer o meu irmão condômino a figurar comigo no polo ativo. Afinal, eu estou, através desta ação, buscando a proteção de um direito meu, mas também dele. E, como regra, eu só posso vir a juízo postular em nome próprio um interesse que seja meu. Voltando para a questão da ação individual movida com vistas à condenação daquele que desmatou irregularmente a recuperar o ambiente degradado. Estou agindo em nome próprio, visando proteger bem que pertence a quem? Interesse de quem? É interesse meu a proteção do meio ambiente? Evidentemente que sim. Mas é um interesse exclusivo meu? Não é um interesse de todos aqueles que vivem no planeta que o meio ambiente seja protegido? Como é que eu poderia ir ao juízo numa ação individual e postular em nome próprio um direito que tem como titulares todos os integrantes do planeta? Eu não tenho legitimidade para tanto. O sistema do CPC de 73, vigente à época da edição da Lei 734785, de 39, anterior à vigência da Lei 734785, e o atual de 2015, não foi concebido para a proteção desse tipo de interesse transindividual, que é titularizado não apenas por uma única pessoa ou um grupo de pessoas, mas por toda a coletividade, às vezes por toda a humanidade. Para isso foi necessária a criação de um sistema processual próprio, com regras, principalmente de legitimidade específicas, visando garantir que essas pretensões de defesa desses interesses difusos, coletivos, individuais, homogêneos, pudessem ser conhecidas pelo mérito por parte do Poder Judiciário. Então, na verdade, o que a Lei 7347 de 85 fez foi dar início à criação de um microsistema processual adequado à proteção de direitos transindividuais. Direitos que não são de titularidade exclusiva daquele que vem a juízo postular. Direitos que têm a sua proteção justificada pelo interesse de pessoas das mais diversas camadas, às vezes de toda a coletividade,
às vezes de um grupo muito grande de indivíduos que têm interesses comuns. Esse sistema, esse microsistema processual concebido pela Lei 7347 de 85, ao longo do tempo, foi sendo incrementado por leis subsequentes. A primeira delas, o CDC, que é de 1990. O CDC, na parte final, a partir do artigo 80 e seguintes, trata da defesa do consumidor em juízo. E, por mais de 20 artigos, fala da defesa coletiva do consumidor em juízo, por meio do ajuizamento de ações civis públicas. E num determinado momento, o CDC diz explicitamente que as suas normas de defesa coletiva do consumidor em juízo devem ser conjugadas com aquelas previstas pela Lei 7347 de 85. Então, a Lei 7347 de 85 inaugura o sistema de proteção dos direitos difusos coletivos, é incrementada a partir de 1990 com a edição do CDC, que, além de completar esse sistema, esse microsistema de proteção de direitos individuais, de direitos difusos e coletivos, acrescenta também a proteção via ação civil pública dos chamados direitos individuais homogêneos. Mais à frente, em 92, é sancionada a Lei da Improbidade Administrativa, que cuida do ressarcimento ao erário de prejuízos praticados por agentes públicos que agiram em desconformidade com a moralidade pública, a moralidade administrativa. E hoje nós temos aí um conjunto de normas que criaram efetivamente uma proteção bastante eficaz para os direitos de natureza difusa, coletiva e individual homogênea. A partir do próximo vídeo, nós iremos estudar mais a fundo esse sistema.